figura excêntrica, excepcional, digno de ser chamado como discípulo trovão. No mínimo, um pescador de peixes, ignorante, arrogante, sem educação prepotente, ilustre pescador de águas não, de chucro caipira do interior, com eloquente do evangelho. Ele queria 2000 anos, seu brilho apagou. Com vocês, apóstolo Pedro. Vamos para o apóstolo Pedro, por favor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Pedro, me fale, como foi seu chamado? Me diga. Olha, eu estava no barco, eu tinha pescado a noite inteira, sabe? Dona Gabi, né? Eu vou chamar Dona Gabi para ficar mais tranquilo. Como o senhor quiser. Então, o barco estava para pesca. Mas aí apareceu um barulhinho, assim, com a sua multidão, e pediu que eu prestasse o barco para ele. Ele falava assim meio estranho, sabe? Falava assim meio de... esse negócio de parabólica, esse negócio parabólica. Parabólica ou parada? Me diga. Parábola. É esse mesmo que a senhora falou aí, Dona Gabi. Pois é. Então eu prestei ele o barco. Prestei o barco para ele. E ele usou o barco. E depois ele pediu para mim voltar lá e pescar de novo. Eu falei para você não pode estar rindo no meu cabelo. Olha, eu passei a noite toda, não peguei nenhuma água viva, né? E ele pescava lá, mas eu resolvi obedecer ele. Por quê? Porque graças a Deus eu sou uma pessoa obediente, tá bom, Dona Gabi? É verdade. Então, eu fui lá, pesquei no barco e... Dona Gabi, sabe o que Na direita. que eu fui lá pescar, mas eu peguei peixe demais da conta, pô. Eu peguei tanto peixe, que foi preciso dos visuais me ajudar no barco dele, de tanto peixe que eu peguei.
Salvino. É, Salvino. Pedro, me fala então um pouco sobre você. Me diga, quero saber. Uai, Pedro é eu. Eu é Pedro. Então me fala sobre você. Me diga. Agora eu entendi que a senhora quis falar. Senhora do céu, você. Gabi. Dona Gabi. É. Pois é. Pedro era um homem sanguíneo. De um certo modo, ele tinha um coração muito duro, né? Ele não pensava antes de falar, não, já falava o que tinha que falar. Mas Jesus mudou aquela história e fez um homem com coração de pedra e o transformou uma coluna da sua igreja. E eu fico muito emocionado, sabe? Não, por favor, Pedro, senão eu não aguento. É muita emoção, meu amigo. Eu também fico comovente. Uma transformação muito grande. É emocionante. É comovente, Pedro, mas. Então, gente, para concluirmos, vamos àquele rápido bate-bola. Ô, bate-bola comigo, meu Não, irmão. Pedro, sem ignorância, por favor. É uma troca de perguntas. Bate-bola, isso. Sem, por favor. Desculpa. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Uma música, por favor, Pedro. A música é muito bonita. Vou cantar dançando. Diga, fala, por favor. Para, Pedro, para. Esse é Pedro, tá parado. Com gracinha ele não. Outro livro. Segundo a Pedro. Uma frase que te motiva, uma frase que te faz lembrar alguma coisa. Me diga. Olha só, eu vi essa frase e eu acho que essa pessoa que fez essa frase é uma pessoa muito inteligente. Olha, escuta só, presta atenção pra você ver. É você, né, Dona? Isso, você. Ó, o peito do pé de Pedro é preto. Profundo, muito profundo você. Uma comida. Peixe assado. Pedro, então me fala. Pedro por Pedro, você se escrevendo. Me fala, eu quero saber, Pedro. Me fala. Olha, eu fui um homem de certo modo muito nervoso. Pedro temia muitas coisas, sabe, Antônio Gabi? Continue, por favor. Obrigado. Eu seguia Jesus, eu seguia ele, mas eu tinha muito medo dele. Por quê? Porque, na verdade, tá bom. Pegou mesmo. Mas Jesus, quando ele falou comigo pela terceira vez, perguntou se eu amava ele. E eu pravejei, eu amo você, Jesus, eu amo o Senhor. E Jesus então mudou a minha história. Ele transformou esse homem de coração pesado num grande pregador e disse que eu seria apacentador da igreja dele aqui na terra. Toda que Jesus, ele se olhou, ele viu que mesmo com os meus erros, mesmo com meus pecados, ele me colocou como coluna da sua igreja. Olha, vocês, gente,
É verdade? É verdade. É verdade, pastor Davi. Tá bom, é verdade. Verdade. Então, amigo, e eu quero dizer para vocês, todo mundo que são jovens, que estão aí com as forças todas, Jesus tem uma história muito linda para todos vocês. Vocês têm que ser ousados, vocês têm que ser corajosos, porque Jesus deixou o evangelho dele para ser pregado, e ele confia muito nos jovens, ele confia muito nos jovens desse mundo. Lindo. Você, Jesus é muito lindo. Pedro, uma só curiosidade minha. Dizem as más línguas que não sou eu, é claro, que está em todos os jornais da história do Evangelho, que diz as más línguas que o fato de Jesus ter curado a sua sogra o levou a legal. É verdade, Pedro? Olha, Gabi, na verdade, ela não estava com tanta febre assim, não. Era só barriga da grau só. E eu falei assim, esse negócio vai passar. Não vou falar nada com ninguém não, porque costuma ser só uma coisinha só, uma coisa assim, depois vai passar. Mas por quê? Porque a velha é preta. Sogra você sabe. E tinha um fofoqueiro lá no meio do povo, porque sempre tem um fofoqueiro, você sabe, né, dona Gabi? E ele contou pro mestre, para Jesus, que a minha sogra estava doente. E Jesus curou ela. Também, né? Jesus não tinha sogra, né, dona Gabi? É verdade. Jesus não tinha sogra. Por isso que ele curou ela. Porque Jesus não tinha sogra. Ele não tinha sogra. Jesus não tinha sogra. Ele não tinha. Tá ok. Então, filho, quando a velha ficou sabendo que Jesus estava lá, ou mas a mulher, a velha tinha uma fé tão grande, dona Gabi, que quando Jesus entrou na porta, ela já pulou lá na cama dela. E aí ela chegou, fez comida para todo mundo, serviu todo mundo da festa, só não serviu para mim. Mas eu não sei, não entendi por que ela não serviu comida para mim, mas eu vou fazer o quê? Sogra é sogra, né, dona? É verdade. Então esse foi o Pedro, o Chu original, porém servo de Deus. E a nossa entrevista fica por aqui, e com um trecho que eu venho a se lembrar, que se lembra muito Pedro, é que ele diz,